A paz de Cristo a todos. Deus abençoe a sua vida e a sua família. Deus te guarde, Deus te proteja, Deus te faça prosperar e Deus te use com graça e autoridade para abençoar vidas. Essa é mais uma live de lançamento do curso livre de teologia da Faculdade Vitória em Cristo. Nosso coração está alegre, nós estamos felizes com tudo aquilo que Deus está realizando nesse projeto. Nosso curso já começou, já estamos tendo aulas há 2 semanas, essa é a 3ª semana de aula, e vários alunos, vários testemunhos que têm enchido o nosso coração de alegria. E como nós prometemos aos nossos alunos, estamos continuando com o projeto das lives, apresentando os professores, apresentando as disciplinas, dando algumas informações importantes. E eu quero começar já dando uma informação muito importante para os nossos alunos, que é essas semanas que nós vamos ter para frente. Já convidamos aqui o nosso professor de hoje. Hoje a live é sobre uma matéria fenomenal, educação política cristã. Eu acredito que seja o único, se não for o único, um dos poucos cursos de teologia que tem uma disciplina como essa, educação política cristã. Essencial para o nosso tempo. Nosso professor, o pastor Evanildo Lucena, nós já enviamos o convite para ele, estamos esperando ele entrar. Enquanto o pastor não entra na live, para a gente dividir a tela, preciso dar alguns avisos importantíssimos. Aqui no Rio de Janeiro, nossa sede, sabemos que temos alunos no mundo todo, né? Temos alunos no Brasil todo e no mundo todo, temos alunos São Paulo, Nordeste, Sul, Belém do Pará, vários lugares. Deixa eu chamar a minha assistência técnica aqui. Gabriel, apareceu aqui uma mensagem, veio para mim. E temos alunos fora do Brasil também, alunos na Bolívia, na Bélgica, Portugal tem um grupo forte de alunos, Estados Unidos. Mas a nossa sede é no Rio de Janeiro. E o Rio de Janeiro, a partir dessa sexta-feira, está sob a vigência de um decreto da prefeitura. Seja bem-vindo, meu amigo. Deus te abençoe. O pastor Ivanildo está entrando aí, o celular está meio de lado, para cima, para baixo, mas tenho certeza que vai te acertar. Conseguiu aí? Tá certo. Tá de lado de novo. Vou tentar enquadrar aqui de uma maneira melhor. Tá de lado, tá de lado. Tá todo mundo virando o pescoço. Vou ver a configuração aqui da rotação do meu celular. Tá bom. Só um minutinho. Vai ajeitando aí que eu vou dar umas informações aqui antes da gente começar. Então, nosso prefeito ordenou um decreto a partir dessa sexta-feira. Todas as atividades de cursos estão suspensas. Então, a partir dessa sexta-feira, nós não temos aula presencial durante 10 dias, tá? Então, essa sexta-feira haveria aula na Penha, não haverá, porque já estaremos sob a vigência do decreto municipal, que suspende todas as aulas de cursos de escola, de faculdade. Então, nós disparamos um e-mail, colocamos no nosso site, nos grupos de alunos, nós temos 3 grupos de alunos, colocamos também no Telegram da faculdade. Nesta sexta-feira não haverá aula presencial na Penha, por causa do decreto municipal que suspende as aulas. Ok? Todo mundo que está aí na live, dá um ok, faz um sinalzinho aí de que está ciente, principalmente aqueles que são nossos alunos, para que não se desloquem até a ADVEC Penha e chegando lá não vai haver aula, não vai ter nada lá. Porém, nessa quinta-feira, ou seja, amanhã, haverá aula presencial na Taquara. O decreto começa a vigorar a partir de sexta-feira. Então, amanhã, as aulas ainda estão liberadas.
teremos aula presencial na Taquara às 8 horas da noite, que é o nosso horário, 20 às 22 horas. Amanhã, a aula é sobre bibliologia, Bíblia, história, inspiração e autoridade. O professor pastor Gilmar Chaves, um mestre na área teológica. Então, você que é aluno, quer participar da aula da Taquara. Alguns alunos me perguntaram assim, pastor, eu sou aluno da Penha, eu posso ir na Taquara? Pode, claro que pode, sempre pode. E não há essa distinção, tá? O Polo Penha ou o Polo Taquara são oportunidades para que o aluno vá mais perto da sua casa ou do seu trabalho, mas todo aluno do curso pode assistir a aula presencial onde ele quiser. Se ele quiser assistir na Penha e depois assistir na Taquara e depois assistir na Penha de novo, pode, não tem problema nenhum. Então, amanhã, quem deseja e pode assistir a aula presencial, vá para a ADVEC Taquara. A ADVEC Taquara haverá aula das 20 às 22 horas de bibliologia com o tema Bíblia, História, Inspiração e Autoridade, com o pastor Gilmar Chaves. Não perca essa aula. E para aqueles que não estarão lá presencialmente, nós vamos transmitir a aula ao vivo pela sala de aula online. Tá? A aula ao vivo será transmitida pela sala de aula online. Então, você que é aluno do curso, não estará presente por qualquer razão, vai assistir online na sala de aula, com acesso à sala de aula do curso. Você já sabe, se tiver dúvida, pode nos chamar, a gente ajuda a tirar dúvida. E você vai assistir a aula às 20 horas, ao vivo, com o pastor Gilmar, e depois a aula vai ficar gravada lá na sala de aula. Aqueles que não puderem assistir ao vivo, não tem problema nenhum, a aula fica gravada. E o último aviso, antes da gente orar, para começar a nossa live, todo o material dessa aula já está lá. Todo o material da aula, nós sempre postamos antes. Isso é uma proposta pedagógica do nosso curso. Nós liberamos antes a apostila, liberamos slides, liberamos os fóruns, fórum de interação, a questão de reflexão e o quiz. Já está tudo na sala de aula, para que o aluno possa acessar antes da aula. Qual a importância de acessar antes da aula? O aluno pode ler a apostila, o aluno pode já dar uma olhada nos slides, e quando chegar na hora da aula, ele está melhor preparado para estudar, para assistir aquela aula. Tá bom? Eu sempre oriento, tem aluno que é da fase do papel, tem alunos que são mais jovens, já estão na fase do tablet, do celular e não imprimem mais nada. Mas aqueles que ainda gostam de imprimir, pode baixar o PDF, pode imprimir e pode acompanhar a aula tanto com a apostila impressa ou com os slides impressos para fazer as suas anotações. Amém? Avisos dados logo no início da live. Nós vamos orar. Meu amigo já conseguiu se centralizar ali. Eu fico muito feliz de receber o pastor Ivanildo, homem de Deus, colega de farda e de ministério. Então, nós vamos orar, Ivanildo. Nós sempre começamos a nossa live orando para agradecer e adorar ao nosso Deus. Então, você que está aí na live, se você puder, feche seus olhos, vamos falar com o Pai. Senhor Deus eterno, soberano, Criador, nós nos reunimos no Teu nome, Jesus. Te agradecemos pelo privilégio de sermos a Tua igreja, de conhecermos a Tua palavra e de termos em nós o Teu Espírito Santo. Pedimos perdão por pecados que tenhamos cometido, palavras, pensamentos ou atitudes, que o Senhor venha nos fortalecer espiritualmente, a fim de que não caiamos em tentações, mas vençamos o inimigo pelo poder da palavra. Abençoa os Teus filhos, Senhor, espalhados pelo mundo, espalhados pela terra, alunos em tantas partes desse mundo que nós vivemos. Abençoa cada um, suas famílias, seus ministérios, seus trabalhos. Guarda
protege desse vírus que tem assolado a humanidade. Senhor, coloca uma redoma ao redor do teu povo. E aqueles que estão enfermos, eu profetizo cura. Eu profetizo, Senhor, escape da tua parte. Assim como o Senhor me livrou da morte algum tempo atrás, com essa enfermidade, eu te peço que o Senhor venha livrar da morte aqueles que nesse momento estão internados, entubados. O Senhor é o Deus da vida, o Deus da saúde. Eu te peço, Senhor, libera o milagre, libera a vitória sobre os teus filhos que carecem. Seja conosco nessa live. Abençoa o pastor Ivanildo, sua família. Senhor, tudo aquilo que ele tem estudado, se preparado, fortalece o teu filho, dá a tua direção e abençoa os alunos desse curso. Que eles não venham a desistir, mas que eles permaneçam firmes no propósito que o Senhor plantou em seus corações. No nome de Jesus, amém. Você que está aí na live, dá um amém aí, ó. Escreve aí um amém. Glória a Deus. Participa da live da maneira como você pode, que é escrevendo aí uma mensagem. Meu amigo pastor Ivanildo, vamos lá. Primeiro assunto que eu pergunto aos professores nessa live, todas as lives seguem o mesmo padrão, seguem a mesma estrutura, tá? Todas as lives eu inicio perguntando aos professores a visão que eles têm sobre a importância da teologia. Nossa proposta é de um curso livre de teologia. Então eu queria que você se posicionasse sobre essa importância. A importância da teologia na vida do cristão. A importância da teologia na vida da igreja de Cristo na terra. A importância da teologia no nosso tempo. Um tempo tão difícil, árduo, confuso. Fala para nós o seu pensamento, a sua visão sobre esse aspecto. A paz de Cristo, meu amigo, pastor Isaías, a todos os irmãos aí que fazem parte dessa live. Eu me sinto primeiramente privilegiado em fazer parte desse projeto da Faculdade Vitória em Cristo. E é uma oportunidade extraordinária de estarmos aqui reunidos para debater um assunto de relevância do reino. Bom, eu entendo que a importância da teologia, pastor Isaías, não se prende só para a esse tempo presente, mas em toda a história da humanidade, de maneira mais específica, desde o surgimento da igreja primitiva, a igreja ela sempre foi alvo de ataques do inferno. E teve um movimento do gnosticismo ali na igreja primitiva, que Paulo, João, apóstolo Pedro tiveram que combater falsos ensinamentos. E como é que foi combatido esses falsos ensinamentos? Com a base doutrinária e teológica dos apóstolos ali. O apóstolo Paulo, escrevendo as epístolas, ele combateu os falsos ensinamentos e deu uma saúde espiritual para a igreja. Então, a importância da teologia ela já vem desde a igreja primitiva. Para o cristão, eu acho que todo cristão deve estudar teologia. Por quê? Porque a teologia ela é uma ferramenta poderosa, para o desenvolvimento da sua maturidade cristã. Lembrando que eu entendo, pastor Isaías, que o estudo da teologia sempre deve estar submetido à revelação do Espírito Santo em primeiro lugar e deve estar abaixo da autoridade das Sagradas Escrituras. Eu só acho que o único perigo de você estudar teologia, o cristão, é quando ele negligencia a revelação do Espírito Santo e a autoridade das Sagradas Escrituras. Mas fora isso, a teologia é importante durante todas as épocas da história da igreja e hoje que nós estamos vivendo dias difíceis de baixo padrão moral em nossa sociedade, a igreja sofrendo ataques terríveis, a presença da teologia ela é fundamental no nosso meio e na vida do cristão. É uma ciência que está aqui para fortalecer a nossa fé. Amém? Que bom, meu amigo. Palavras sábias que vêm abençoar nossa vida. Quero fazer um destaque aí, né? O nosso diácono Bruno Amorim, nosso amigo, secretário da faculdade, está aí na live.
E seja bem-vindo, Bruno. Quero aqui te agradecer publicamente por todo o seu trabalho, seu empenho e sua dedicação nesse projeto. Você destacou algo muito importante. Eu fico sempre atento, Ivanildo, à fala dos professores, porque cada professor traz uma informação, traz um detalhe que nos esclarece, né? que nos faz pensar também, nos faz refletir. Você subordinou o estudo da teologia à revelação do Espírito Santo. E isso é muito maravilhoso. Um professor tinha tocado exatamente nesse aspecto em uma das lives que nós fizemos. E as lives também são momentos de aprendizado para os nossos alunos e para todos aqueles que nos assistem, né? E subordinar a teologia à revelação do Espírito Santo é algo tremendo. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus é o mestre por excelência. Ele é o nosso professor. É ele quem nos ensina, é ele quem abre a nossa mente, é ele quem nos revela. E na história bíblica, na história da teologia, da revelação de Deus, o Espírito Santo tem um papel fundamental, que é exatamente esse. E hoje nós vemos um desleixo em relação ao Espírito Santo. E aqui quero fazer um parênteses, né, um adendo importante. Não estamos falando de manifestações espirituais, não. Nós somos pentecostais, sim. Cremos nas manifestações espirituais, sim. O Espírito Santo se manifesta. A Bíblia diz que ele se move, né? A Gênesis diz que ele se movia sobre a face das águas. Há um movimento, uma manifestação do Espírito Santo na igreja, na vida do crente. Mas não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando da revelação do Espírito Santo, a qual a teologia precisa se subordinar. É um outro aspecto muito mais profundo que se refere à ação do Espírito dentro da dimensão que lhe cabe na Trindade. Então, esse é um ponto, assim, para mim, excepcional na sua fala, que não havia surgido. A questão da subordinação da teologia às Sagradas Escrituras é um ponto recorrente, né? Todos os professores têm colocado esse aspecto, e é imprescindível, é indiscutível que a teologia que não se subordina à Bíblia, às Sagradas Escrituras, é uma teologia anátema, é uma teologia maldita, é uma teologia que não está de acordo com a vontade de Deus. Isso não tem discussão. Mas esse aspecto da subordinação da teologia, a revelação do Espírito Santo, trouxe assim um brilho na sua fala que não havia sido ainda destacado por nenhum professor, e eu acredito que isso é deveras importante. Quero te agradecer por essa fala em particular. Mas vamos passar, porque a hora voa, né? A hora passa rápido, e eu quero passar já para o segundo ponto da nossa live, que é a apresentação do professor. Às vezes eu penso que algumas pessoas talvez não tenham a dimensão da importância dessa apresentação, né? Às vezes a pessoa pode pensar, mas para que eu quero conhecer o professor? Conhecer o professor é importantíssimo. Por quê? Quem é que nós temos ouvido? Com quem nós temos aprendido? Quem são as pessoas que alimentam o meu conhecimento, que me dão informação, que me influenciam? Quem são essas pessoas? Acho que quase toda live eu tenho feito esse alerta. Cuidado, meu amigo, minha amiga, meu irmão e minha irmã, a quem você dá atenção na internet. Cuidado com os vídeos que você assiste. Cuidado com os vídeos que você compartilha. Eu recebo, pastor Ivanildo, você deve receber também, né? Nós somos pastores e acaba que nos tornamos pessoas disponíveis a outras pessoas, porque quantas pessoas querem nos ouvir, vêm pedir conselho, vêm nos pedir
ajuda, vem tirar dúvidas e a nossa rede acaba ficando aberta, né? Tanto o WhatsApp quanto o Instagram, Facebook, Messenger, isso tudo a gente responde e o povo envia muita coisa. Olha, cada vídeo que eu recebo, irmão, cada link que eu recebo é absurdo. E aí as pessoas me mandam isso como se fosse verdade. E eu pergunto, você conhece quem está falando aí? Tem gente que manda áudio que não sabe nem quem está falando e a pessoa está acreditando naquele áudio. Então toma cuidado com Verdade. isso. Você saber quem está te ensinando, quem está te influenciando, isso é muito importante. Então eu peço a cada professor que se apresente, que fale da sua família, que fale da sua história ministerial, que fale da sua formação acadêmica, que fale da sua experiência profissional. Então, uma oportunidade aí para que vocês conheçam o nosso professor de Educação Política Cristã, pastor Evanildo Lucena. Obrigado, meu amigo. Eu agradeço essa oportunidade. Bom, o que eu poderia falar aqui, assim, as informações básicas para vocês me conhecerem. Eu sou muito bem casado, tá? Com a irmã em Cristo, a irmã Luciana Lucena, que também está aí nessa live. Te amo, meu amor. Temos a nossa herdeira, Patrícia Lucena, é uma adolescente de 16 anos, que trouxe alegria aqui para o nosso lar. Eu sou militar, eu servi durante 4 anos a Marinha do Brasil e depois eu ingressei no Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro, que estou lá nessa corporação há 22 anos, é um presente de Deus para a minha vida. Então eu tenho uma carreira militar de 26 anos de serviços prestados, 4 na Marinha do Brasil e 22 anos no Corpo de Bombeiros. Sou subtenente lá do Corpo de Bombeiros, a minha formação... Eu sou graduado em teologia, graduado em ciência política e pós-graduado em ciência política. Com relação às atividades ministeriais que eu tenho exercido, há um pouco mais de 20 anos, eu tenho exercido várias funções na igreja, fui líder de juventude, fui secretário também de igreja, trabalhei na secretaria da igreja, mas... Por mais de 20 anos eu tenho trabalhado com escola bíblica dominical, como professor e muitos anos dirigindo a EBD de filiais. Atualmente eu sou um dos professores do curso de formação de educadores cristãos, o Cefec, que é um curso da nossa igreja, da ADVEC, que forma professores de escola bíblica dominical. Há mais de 7 anos eu faço parte dessa equipe, coordenada pelo incansável pastor Fernando Besler. E a matéria que eu ministro no Cefec é Escola Bíblica Dominical. E também há muitos anos tenho exerci durante muitos anos o cargo de vice-direção de igreja. Fui vice-dirigente da ADVEC Madureira durante alguns anos, na ADVEC em Vila da Penha e recentemente na ADVEC em Realengo. Então é basicamente isso, a minha carreira profissional, a minha família... minha formação acadêmica e as atividades ministeriais. Vocês podem perceber que durante mais de 20 anos o meu ministério tem sido muito voltado para a área do ensino, que eu creio que foi um dom que Deus me chamou, e eu me sinto muito orgulhoso de fazer parte dessa equipe maravilhosa da Faculdade Vitória em Cristo, e o senhor tem sido uma referência para mim, pastor. O senhor pelo ensino, é uma pessoa que se qualificou, se dedicou e transpira para isso, e nós precisamos de homens de Deus assim. Meu amigo, que apresentação bonita. Eu quero fazer um destaque para essa questão dos nossos professores. Todos os nossos professores são homens e mulheres de Deus. Todos têm compromisso com a palavra, compromisso com Deus, compromisso com a igreja e compromisso com a família. Nossos professores não estão aí andando de igreja em igreja, não. Pastor Ivanildo, pastor da nossa igreja, foi vice-dirigente de filiais.
sabe? Tem vínculo com a igreja, está submisso à autoridade pastoral. Então, homem de Deus, homem de família, é capacitado, teólogo, tem formação em ciência política, pós-graduação em ciência política. Então, não é qualquer pessoa que vai ensinar essa matéria. Essa matéria em particular, uma matéria muito melindrosa, uma matéria que precisa realmente de um professor experiente e com conhecimento aprofundado para falar de educação política cristã. Então, eu queria, meu amigo, que nesse último ponto da live, eu não gosto de fazer lives muito longas, né? A gente já vai para quase 30 minutos e eu não quero passar de 40, mas eu queria que você nos desse uma apresentação, que você fizesse uma apresentação dessa matéria, que você destacasse os pontos mais importantes e talvez mais polêmicos, né? Nós vivemos um tempo em que política é um assunto que está na nossa frente. Durante muitos anos, a política ficou um pouco esquecida, vamos dizer assim. As pessoas não se preocupavam muito com política, as pessoas deixavam as coisas rolarem. Só que hoje as pessoas estão vendo o quanto a política influencia diretamente na nossa vida. Como as decisões políticas e os caminhos pelos quais essas decisões passam influenciam a nossa vida, determinam questões que para nós são questões importantes, chegam a mexer na nossa fé, chegam a mexer nos nossos princípios cristãos. Olha bem isso, hein? Olha a dimensão dessa disciplina. Mas eu não sou professor, eu estou animado. Eu vou deixar o pastor Ivanildo falar um pouco, meu amigo, da sua matéria, do que você vai ensinar, da importância dessa matéria, dos pontos polêmicos que essa matéria vai abordar. Bom, a matéria, a disciplina que eu vou estar trabalhando com os irmãos, estudando com os irmãos, é Educação Política Cristã. E por que esse nome? Porque essa disciplina é uma disciplina que não é convencional nos cursos de teologia. Eu creio que Deus me deu uma inspiração e eu tive a ideia. Muito se fala sobre política na igreja, mas eu tive a oportunidade, tivemos a ideia de fazer a conexão entre duas ciências, teologia e ciência política. Então, o curso de Educação Política Cristã, essa disciplina, ela terá como conteúdo, como a pauta central, a conjugação de elementos dessas duas ciências, teologia e ciência política. Agora, qual é o objetivo desse curso de Educação Política Cristã? Basicamente, são dois. É desconstruir esse paradigma de que a política é uma coisa maligna ou do diabo. E o nosso pastor presidente, pastor Silas Malafaia, fala com muita propriedade que tudo que a gente diz que é para o diabo, ele se apropria mesmo, que é dele, como os meios de comunicação. Durante décadas, as mídias ficaram nas mãos do diabo e o povo cristão está revendo esses conceitos, como a política. Os cristãos achavam que política era coisa do diabo, que a gente não tinha que se meter com isso, e homens perversos, corruptos, que não temem a Deus, assumiram o poder, e nós estamos sofrendo com a nossa nação por conta desse equívoco. Então, a minha ideia do curso é desconstruir esse conceito que política é coisa do diabo. E a outra é ajudar ao cristão, a todo evangélico, ao cristão, do mais leigo ao mais instruído, a despertar a sua consciência política, saber que ele tem uma responsabilidade como um cristão e ajudá-lo a exercer a sua dupla cidadania, que é a cidadania celestial e a terrena. Como o nosso pastor ele sempre diz, o crente, quando tem que orar, age, e quando tem que agir, ora. No plano espiritual, nós oramos pela nossa nação. Agora, como cidadãos, nós exercemos o nosso direito de votar, de escolher os nossos representantes, de fiscalizar os nossos governantes e procurar informações e entender como é que funciona os órgãos de governo e sistemas de governo. Qual é o conteúdo da matéria? Basicamente, pastor, no curso Livre Teologia, nessa disciplina, eu vou pegar de forma resumida um conteúdo do meu curso de extensão, que foi gravado recentemente, que está para edição,
também pela Faculdade Vitória em Cristo, que é do curso de Educação Política Cristã, são 8 módulos. O primeiro eu falo sobre a importância da política, o segundo, o governante ideal, o terceiro, o Estado brasileiro, o quarto módulo, o poder executivo, o quinto, o poder legislativo, o sexto, o poder judiciário, o sétimo, o processo legislativo e o oitavo, a organização eleitoral brasileira. Desses 8 módulos, eu vou tocar em 4 assuntos principais no curso livre de teologia, na nossa disciplina. Eu vou falar um pouco sobre a importância da política, um governante ideal, o processo legislativo, ou seja, quais são as regras, qual é o passo a passo, como nossos governantes criam as leis que nos governam. E depois a organização eleitoral brasileira, como é que se procede às eleições, como é que você ascende a um cargo político eletivo. E o interessante é que, como tem essa conexão de teologia e ciência política, ao final das aulas eu sempre vou fazer uma contextualização com as Sagradas Escrituras e mostrar como é que aquele assunto se apresenta na Bíblia. Eu vou trazer alguns exemplos de personagens, alguns textos, algumas referências, para contextualizar o cristão. Mostrar que, à luz da Bíblia, a política sempre esteve presente, porque a política não é nada do mal. Aliás, a definição de política é a arte de governar, e todos os governos e autoridades foram instituídas por Deus para o bem da nossa sociedade. Que coisa boa, hein? Já deixou aí uma água na boca do pessoal acerca dessa matéria, uma matéria relevante demais para o nosso tempo. E eu fico feliz, pastor Ivanildo, pela nossa grade curricular, porque o curso livre de teologia da Faculdade Vitória em Cristo, ele tanto aborda disciplinas que são disciplinas clássicas da teologia, como teologia bíblica, né? Amanhã nós vamos ter uma aula de bibliologia, Bíblia, história, inspiração e autoridade. Isso é uma disciplina clássica da teologia, né? Semana passada tivemos uma aula de eclesiologia com as formas de organização da igreja, uma aula maravilhosa com o pastor Dilton. São disciplinas clássicas, mas o nosso curso também tem disciplinas inovadoras, disciplinas que a gente não encontra em nenhum outro curso. Pode procurar, acessa aí a internet, procura quantos cursos de teologia você quiser, para ver se você vai encontrar a disciplina Educação Política Cristã, tá? É outra coisa, é outro nível, não encontra, porque é uma disciplina inovadora. E eu fico muito feliz de poder ter um professor pós-graduado em ciência política, que é um pastor, que é um teólogo, e que vai poder ensinar essa matéria. Então, uma matéria que eu tenho certeza vai trazer muito conhecimento, vai trazer um amadurecimento. Eu vejo que a sua disciplina vai trazer maturidade para o nosso povo, para os nossos alunos, para a nossa igreja, né? Para o povo cristão de modo geral, porque nós precisamos amadurecer nesse assunto. Tem muita gente que ainda nega a política. Olha, em pleno século XXI, eu encontro irmãos que me falam isso, cristãos que falam, não, pastor, política não é coisa da igreja, não. A política não é coisa da igreja, né? A gente está fora do mundo, a igreja está fora do mundo, a igreja não tem nenhuma, ela não tem nenhuma localidade, ela não é influenciada pelas leis, né? Se determinarem que a igreja não pode mais abrir, que a igreja não pode mais fazer culto, que a igreja... A gente não tem noção, Ivanildo, porque nós vivemos no Brasil e, graças ao nosso Deus, ainda temos liberdade de expressão, liberdade de culto. Existem nações no mundo em que o evangelho não pode ser pregado, em que a igreja não pode se reunir, e que se você se declarar cristão, corta a sua cabeça. Então, e quem é que resolve isso? Quer falar? Pode falar. Não, exatamente. Uma frase que, quando estava gravando o curso de Educação Política Cristã, nós definimos o curso, é defendendo os valores cristãos através do exercício da cidadania. O evangélico cristão se posicionando para defender os valores da família, da palavra de Deus, nós precisamos de representantes nos parlamentos,
Nós precisamos de representantes no poder executivo, no poder legislativo e judiciário e exercendo a nossa cidadania do voto e da consciência política. Se nós largarmos isso de mão, pastor, depois não tem como nós reclamarmos com Deus. E um autor secular, o Baldo Ribeiro, ele diz o seguinte, que a política, quer você goste ou não, ela faz parte da sua vida. Quer ver um exemplo? Você abre o portão da sua casa. Se a rua ela estiver esburacada e ali furar o pneu do seu carro, danificar alguma peça do seu carro, a política está ali, porque a prefeitura não fez a conservação. Se o preço do arroz sobe, tem a ver com a política, com as medidas econômicas. Se tem alguma questão moral que vai afrontar a nossa família, você gostando ou não de política, são leis que são aprovadas nas câmaras municipais, nas assembleias legislativas e no Congresso Nacional. Então, você gostando ou não, em todas as áreas da sua vida, a política ela está presente. Que são as decisões dos governantes que nós colocamos lá e são as leis que vão fazer parte do nosso ordenamento jurídico. Se nós não tivermos representação e pessoas qualificadas e comprometidas com Deus lá para defender os nossos valores, nós vamos sofrer com as decisões dos nossos governantes. Então, esse é o objetivo do curso, tá? De uma maneira simples, bem preliminar. Nós vamos fazer essa caminhada aí com o povo de Deus e eu creio que vai ser bênção. Lembrando, pastor, que eu busquei essa formação em ciência política, tendo o nosso pastor como uma referência, o pastor Cisma Malafaia. Eu sempre fui um pouco autodidata, sempre gostei de me informar, de estudar em várias ciências, e aí depois eu vi o posicionamento do nosso pastor, que sempre despertou a consciência política no meio dos cristãos e da nossa igreja, e eu entendi por que não buscar essa formação, e com conhecimento acadêmico contribuir para o reino. E eu louvo a Deus pela vida do nosso pastor, pastor Silas Malafaia, porque ele foi uma referência para mim, ele é uma autoridade na nossa nação, que sempre levantou eu fazer parte desse projeto da Faculdade Vitória em Cristo. Muito bom, meu amigo. Fala boa, fico muito feliz. Estamos chegando no final da nossa live e eu quero primeiro agradecer a você pela presença, agradecer pela disponibilidade, né? O pastor Ivanildo já anunciou, ele terminou de gravar um curso completo, né? No curso de Teologia ele vai dar uma aula, que é uma disciplina, Educação Política Cristã, mas ele gravou um curso completo, um estúdio, com 8 módulos, não sei quantas aulas por módulo, Ivanildo? Lembra? Em média de 6 a 7 videoaulas em cada módulo. São 8 módulos e cada módulo completo. Tem cerca de 6 a 7 videoaulas. Isso. Então, isso aí daqui a pouco ele vai estar disponível. A gente volta a falar sobre esse curso, a divulgar, as pessoas poderem se aprofundar nesse tema. Então, quero te agradecer pela sua disponibilidade, pelo seu apoio. É uma honra, pastor. Pela sua dedicação. Muito obrigado. Que Deus abençoe sua vida, sua família, seu ministério, sua carreira militar. Né? Que você chegue à reserva como eu, que é muito bom, né? Um dia eu chego carreira, lá. Chegar na reserva. Para quem não sabe, está aí na live, também sou militar, já estou na reserva, isso é bom demais. E eu quero também agradecer o pessoal que está com a gente. Deus te abençoe, tá? Você também que está aí agradeço. Na live, você que vai assistir depois, Deus abençoe sua vida, sua família, seu trabalho, seu ministério. Preciso fazer um aviso ainda agora no final. Nós estamos encerrando as matrículas para a turma de março. Dia 31 de março, encerram-se as matrículas para o curso livre de teologia para a turma de março. Tá bom? Então, se você está aí assistindo, ainda não é aluno, aproveite porque vai encerrar, vai fechar a porta dessa turma. Nós vamos abrir outras turmas, mas essa vai fechar. E você pode... Teve uma pessoa que perguntou assim, mas pastor, eu perdi as primeiras aulas. Não tem problema. As aulas estão gravadas na plataforma. Todo o conteúdo está na sala de aula online. Você pode matricular e assim que você matricular, você vai ter acesso a todo o conteúdo das aulas que já passaram, bem como aos vídeos dessas aulas que foram gravados, tá? Então, isso é muito importante. Está encerrando em breve, dia 31, turma de março.
vai ter as matrículas encerradas. E o último aviso para a gente terminar a live é que, apesar de não termos aulas presenciais durante 10 dias a contar de sexta-feira, conforme o decreto da prefeitura, olha a política aí, né? Apesar de não termos aulas presenciais, o curso não vai parar. Entenda bem, você que é aluno, o curso não vai parar. Semana que vem não vai ter aula presencial, não pode ter. A prefeitura baixou um decreto, não pode ter aula presencial. Mas nós podemos transmitir a aula online. Então, na semana que vem, nós vamos ter uma aula importantíssima de teontologia, a doutrina de Deus. Quem vai ministrar vai ser o pastor Eliseu Fernandes, outro cabeçudo, inteligentíssimo, teólogo, formado, professor, pastor também da DEVEC, homem de Deus, de família. Tá? Muito Ele já preparado. me mandou o material, segunda-feira eu disponibilizo na plataforma, e na quinta-feira, à noite, 20 horas, vai haver a aula do pastor Eliseu, ministrada online. Não vai ter presencial, mas o curso vai continuar tendo a aula online ao vivo. Em que lugar? Na sala de aula online. Ok? Se tiver dúvida, chama a gente. O meu perfil está aí linkado, tá bom? Prof. Isaías JR, pode me chamar. Lá no meu perfil tem meu Linktree, tem meu WhatsApp, pode me chamar à vontade. O perfil da faculdade está aí também, o pessoal responde. E para acabar, a gente sempre termina, Ivanildo, fazendo um Somos Um. Aprendi isso com o pastor Bruno. Vamos fazer um Somos Um. E o povo que está assistindo faz um print aí, ó. Faz um print da tela, compartilha a tela no story, no feed e marca a faculdade. Se quiser me marcar, se quiser marcar o pastor Ivanildo, não tem problema. Marca a faculdade, marca a gente e nos ajuda a alcançar aqueles que precisam aprender mais da palavra de Deus. Vamos fazer um Somos Um? 1, 2, 3 e... Vamos. Somos um. Foi. Gente, Deus abençoe a todos. Meu amigo, um beijo no seu coração. Amo você e sua família. Um abraço para todos que participaram. Um abraço, meu amigo. Deus abençoe. Tchau.